Ora viva, minhas amigas e meus amigos, eu sou Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos ao canal Só para Esclarecer. Se você veio até este vídeo, com certeza é porque você tem interesse em saber mais sobre a África. E nada melhor do que um africano para poder lhe explicar sobre a realidade do continente berço. Bem, e o tema do vídeo de hoje é este que você leu na descrição: África, um continente amaldiçoado? Com certeza você deve ter ouvido a polêmica que deu a fala do pastor Marco Feliciano algum tempo atrás, onde ele disse que da África haviam muitos problemas, muitas coisas más, porque os africanos receberam uma maldição a partir de Noé, que proferiu palavras de maldição para o seu filho Cã, e os descendentes então de Cã, que são os africanos, recebem esta maldição, e daí ele chega à conclusão que logo os africanos têm enfrentado esses problemas de crise, de doenças, epidemias por causa desta maldição. Mas para não ficar nas minhas próprias palavras, porque o ditado diz que quem conta um conto aumenta sempre um ponto, eu vou deixar você assistir o trecho deste vídeo. E alguém me perguntou sobre o continente africano, por que tanta coisa ruim vinha do continente africano? AIDS, ebola, fome, miséria, por que era um continente tão sofrido? E eu falei que uma das linhas teológicas, porque eu estudei teologia, também eu tenho mestrado em teologia pela Universidade Americana, eu não afirmei que era só aquilo, era uma série de twitters. E o Twitter, você sabe, são 140 caracteres. Mas pegaram só aquele Twitter. Naquele Twitter eu falava que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e a teoria mais certa era que da linhagem de Cão vieram aqueles que povoaram a Etiópia, de Cão veio Put, de Put Mizraim, de Mizraim vieram aqueles que povoaram a Etiópia, e a Etiópia ficava no continente africano. Eu não disse que os negros eram amaldiçoados, nunca disse isso. Se procurar no próprio Twitter não vai ver. Eu disse que os africanos eram descendentes de um filho de Noé que havia recebido uma maldição. Como uma tese também. Uma tese teológica. Né? Eu apanhei de amigos, eu apanhei de pastor Silas, eu apanhei de outras pessoas que disseram que aquilo era meio evangeliquez, mas ninguém nunca sentou comigo para perguntar. Né? E eu não tinha voz naquele momento. Né? Deputado. Foi uma teoria. Eu sei que essa teoria é refutada, tem outras linhagens de pensamento, mas eu estava respondendo uma pergunta de uma... O senhor não acredita nisso? Olha, espiritualmente falando, eu sei que há algo diferente naquele continente. Bem, vocês ouviram e viram atentamente a explicação do pastor Marco Feliciano. Primeiro, gostaria de ressaltar que o próprio pastor Marco Feliciano já se retratou da sua fala, né? Embora ficou aí uma pulga atrás da orelha, e eu já vou explicar que pulga é essa que ficou atrás da orelha. E, particularmente, o pastor Marco Feliciano já foi umas 3 vezes no meu país da África, que é Angola. Eu sou angolano e primeiro já deixa dizer aqui que a África é um continente e não é um país. Normalmente os brasileiros dizem, foi na África. Não, mas foi na África onde? Não vou dizer, fui nas Américas. Não, eu fui no Brasil. O Brasil é um país da América do Sul. Assim como a África tem vários países. Bem, e eu sou de um deles que é de Angola. E o pastor Marco Feliciano, quando foi lá, ele viu como vivem uma parte dos angolanos onde ele foi, e não tem muita diferença, por exemplo, que aqui com o Brasil, com São Paulo. Acho que ele tem certeza disso. Acho que havia uma espécie de preconceito que é normal, que quase todos os brasileiros têm. Têm não por culpa própria, seria também um pouco de culpa porque tem a internet, mas os brasileiros dependem muito daquilo que a mídia ocidental apresenta sobre a África, e um dos propósitos da mídia ocidental é fazer crer que a África é uma selva, é um lugar de pessoas não civilizadas e de pessoas que não têm capacidade de se governar. Tanto é que mesmo muitas pessoas que eu falo, você tem que ir lá para a África fazer missões, e alguns brasileiros ainda sentem medo, porque tem uma imagem. E quando eu digo isso para os angolanos, de como é que alguns brasileiros pensam da África, eles se assustam também, os angolanos também assustam, afinal pensam isso? Sim, pensam isso. Mas é claro que há muitos brasileiros viajados, sempre que eu fosse para Angola, sempre que eu vou para Angola, há um número muito elevado de brasileiros que moram lá e que sabem a realidade. Bem, mas esse não é o assunto.
Um dos casos que o pastor Marco levanta aí é o caso da maldição de Noé sobre seu filho, que ele viu nu. Vocês conhecem bem essa história. Mas também dizer que essa maldição de Noé cumpriu-se, que eles seriam subjugados, cumpriu-se nos cananeus, descendentes de Cã. Os cananeus tiveram cumprimento dessa profecia quando foram subjugados por Israel na ocupação da Palestina, da terra prometida. Então, esse é um caso já ultrapassado, porque senão vai ter que fazer muita exegese, tirar tuas ideias preconcebidas para distorcer a Bíblia, para dizer que uma terra foi amaldiçoada e essa terra carrega a maldição até hoje. O senhor não acha que a maldição da África são os brancos que a invadiram, que levaram sua população como escravos, que exploraram suas riquezas naturais? A maldição da África não se deve à atuação dos europeus e dos americanos. Quando eu digo americanos, o continente americano como um todo. Quer dizer, sem a nossa invasão, a África não seria um continente diferente, visto que de lá surgiu o primeiro grande império mundial, que foi o Egito. A Etiópia dos tempos bíblicos não era a miséria que é hoje. A Etiópia foi um país muito rico. A rainha de Sabá, por exemplo, que levou tantas riquezas para o reino de Salomão, também proveniente da África. E por que nós insistimos em demonizar, por exemplo, a cultura africana, tudo que vem da África, seja música, seja comida, seja folclore? Bem, vocês acabaram de ver e ouvir com vossos próprios olhos e ouvidos, e vocês então puderam entender o que é que eu estava a dizer na primeira parte. Também gostaria de reiterar já aqui que o pastor Marco Feliciano já se retratou da sua fala. Senão você vai dizer, mas ele já se retratou, por que é que você traz esse assunto? Traz esse assunto porque o assunto da África é um assunto que não morre. Há uma pulga que ficou atrás da orelha quando o pastor Marco vai dizer que mas alguma coisa estranha tem lá. E nós vamos hoje falar um bocadinho sobre isso. O pastor Marco Feliciano já esteve em África, no país chamado Angola, que por sinal é o meu país. Já esteve lá umas 3 vezes, penso eu. Umas 3 vezes, sim, penso eu. E é claro que ele sabe que onde ele foi com o Brasil não tem muita diferença. Mas a mesma coisa. E acontece que muitos brasileiros têm ideias preconcebidas sobre a África por causa da influência da mídia ocidental. A mídia ocidental faz parecer aos países ocidentais que os africanos vivem numa selva, não são civilizados e não conseguem se governar e por aí fora. Mesmo eu moro aqui no Brasil agora e quando assisto televisão apresentam igrejas da África, apresentam aquelas igrejas com terra, sem teto. E eu pergunto à minha esposa, mas por que fazem isso? Nunca apresentaram as catedrais. Olha, Angola tem muitas catedrais muito maiores e mais bonitas que muitas daqui do Brasil, mas isso não é apresentado aqui. Mas isso é produto da mídia ocidental. Mas o assunto não é esse. Bem, para quem lê a Bíblia, sabe que toda a terra foi amaldiçoada por Deus. Toda a terra. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou, maldita é a terra por tua causa. A terra. E o casal foi expulso do jardim do Éden e nós vivemos numa terra amaldiçoada por Deus. É claro que dentro da cosmovisão cristã, as pessoas que creem em Jesus recebem a salvação e, portanto, não há nenhuma maldição sobre eles. Mas não fez com que a terra deixasse de ser amaldiçoada. Daí que eu falei que a escravidão viu-se em toda a parte da terra, porque estamos a falar aqui do homem caído. Independentemente se é europeu, se é africano, se era ameríndio, onde quer que houve civilização humana, sempre houve, a história da própria civilização humana foi marcada por guerras, por homicídios e por aí fora. Então é importante aqui salientar, e como teólogo, o pastor falou no vídeo que teólogo tem mestrado em teologia, devia saber isso. A própria Bíblia vai dizer que o povo que andou em treva viu uma grande luz, falando da revelação de Deus aos israelitas, mas não só o israelita, porque a palavra foi pregada para todos. Toda a terra vivia sob trevas espirituais. E falar, por exemplo, que alguma coisa estranha que vem da África do ponto de vista espiritual. Olha, eu conheço a realidade do Brasil. O Brasil é até um dos maiores países espíritas do mundo. E, por exemplo, em África há fenômenos espirituais em toda a parte do mundo.
Da Europa vieram muitas sociedades secretas, a maior parte das religiões vieram do Oriente, o judaísmo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, quase todas as religiões do mundo vieram do Oriente. E é importante aqui salientar que, do ponto de vista espiritual, toda a raça humana precisa da redenção. Toda a raça humana. A bruxaria, a feitiçaria, maldições existem em toda a terra. Aqui mesmo no Brasil, onde eu ando, aqui onde cidade onde eu moro, você encontra papéis para consultas e por aí fora. Você encontra, quer dizer, esses fenômenos espirituais de feiticismo, de espiritismo, esoterismo, é em toda a parte do mundo. Agora, falando sobre problema africano, eu gostaria agora de explicar do ponto de vista político, porque do ponto de vista espiritual não há muito o que se explique. O pecado está em todo mundo, os problemas espirituais estão em todo mundo, e não existe um problema que tenha de forma espiritual em África que não tenha nas Américas, ou na Europa ou na Ásia. Bem, e este caso de dizer que os africanos são amaldiçoados, deixem-vos dizer aqui que foi um pretexto encontrado no período da colonização dos países africanos. Vocês sabem muito bem que na Conferência de Berlim, os europeus, as potências europeias se reuniram para dividir a África como quem divide fatias de bolo. Mas eles tinham que encontrar pretextos e recorreu-se a muitas ciências. Recorreu-se, por exemplo, a ciência antiga, pseudociência, recorreu-se à teoria das origens das espécies de Charles Darwin, para dizer então que os africanos não tinham a capacidade biológica e psíquica que os europeus. Recorreu-se, por exemplo, também à filosofia, a fala de Aristóteles. Eu tenho aqui a política de Aristóteles, onde Aristóteles defende, por exemplo, a escravidão, mas você repara que Aristóteles, quando fala da escravidão, e porque a escravidão existia em toda a parte do mundo, mesmo lá nos países, não digo ainda países, mas dentro dos povos africanos, dentro dos povos asiáticos, europeus, mas a escravidão não tinha como fator a cor da pele. Os escravos eram aqueles que eram vencidos ou derrotados em guerra, ou em rivalidades tribais. Mas recorreu-se às falas de Aristóteles para então justificar. Recorreu-se também à Bíblia para dizer que há uma maldição. Recorreu-se, por exemplo, a textos que falam que Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos, e para dizer que essa maldição foi, no entanto, essa palavra foi cumprida com a invasão europeia. Na verdade, resumindo e concluindo, são pretextos que os europeus criaram para poder justificar a sua exploração da mão de obra africana e, consequentemente, a sua exportação para a Europa e as Américas, que foi conhecido como o tráfico triangular. Bem, como já foi falado aqui pelo senhor que estava lá na conversa com Marco Feliciano, o povo africano sofreu muito com a exploração e escravidão de outros povos. Já houve lá a escravidão islâmica, ou vamos dizer assim, árabe. Houve depois o tráfico de escravo europeu. Depois disso vindo a colonização. Então houve, de facto, como muitos historiadores já têm falado, houve historicídio, houve epistemicídio, houve, no entanto, a amputação da mão de obra do africano no próprio território da África, porque eles foram levados. É isso no período da escravidão. No período da colonização houve desintegração de famílias, porque na Conferência de Berlim, como já falei aqui, houve divisões de territórios que separaram famílias, separaram grupos tribais, e as grandes potências então foram dividindo esses países para a sua própria dominação. Eu nunca
queria entrar muito no problema da colonização, porque a colonização trouxe os seus males, mas para você falar assim agora, os problemas africanos atuais, dos países africanos atualmente, essa coisa estranha que o pastor disse, mas há algo estranho lá. O que é? Na verdade, eu diria que, ponto 1, vamos dizer, o legado da colonização europeia. Quando digo legado da colonização europeia, os europeus a deixarem os países africanos, eles cuidaram de fazer com que os líderes que ocupassem a posição de poder depois deles continuassem a servir os interesses das grandes potências. Essa é uma realidade irrevogável. Segundo, a própria ambição desmedida dos próprios líderes africanos. Eu quero dar exemplo prático para você entender o que é que eu estou aqui a dizer. Vamos falar do sistema de saúde dos países africanos, precários, de alguns. Falo principalmente da parte sul-saariana da África. Vocês viram, por exemplo, quando o Bolsonaro ficou enfermo recentemente, ele foi se tratar em hospitais aqui de São Paulo, ele não saiu do Brasil. E aqui não quero dizer se você é bolsonarista ou não é bolsonarista, não é o assunto que eu trago. O assunto que eu trago é que o vosso presidente da República se tratou no hospital do Brasil e que é muito normal aqui. Isso não acontece, por exemplo, no meu país, em Angola. Nesse momento que eu faço esse vídeo, nesse momento que eu falo para vocês, o ex-presidente de Angola viajou para a Espanha para continuar a sua consulta médica. Porque os líderes africanos têm a tendência de oferecerem assistência médica e medicamentosa precária para o seu próprio povo, mas eles, quando ficam doentes, não se tratam nos hospitais que eles dão ao povo, eles vão para os países europeus. Onde é que você acha que estão as riquezas, as fortunas dos líderes africanos? Nos bancos europeus, aí onde se faz a lavagem de dinheiro. Dinheiro que serviria para a construção de escola, hospitais, saneamento básico e por aí fora. Educação. Temos um sistema de ensino precário porque os líderes africanos pegam esse dinheiro que eu já falei, colocam fora e os seus próprios filhos estudam nas melhores universidades do mundo. Mas o africano vai fazer o quê? Vai estudar naquele sistema onde há pouca internet, poucos meios para investigação, própria metodologia de ensino precária. E são esses um dos principais problemas que os países africanos hoje vivem. Como todos os países vivem. A realidade do Brasil também não é muito diferente dos países da África, dos países africanos. Só quem nunca... Eu, por exemplo, sou de Angola, moro no Brasil, então conheço as duas realidades. Sei onde e quais são os pontos que é melhor em África, quais são os pontos que é melhor no Brasil. Bem, e se vocês sabem, um dos países que não foi colonizado pela Europa ou por uma potência europeia foi a Etiópia. Qual é o segredo da Etiópia? Tinha líderes políticos patriotas. O que falta em África é isso. É ter líderes que amam verdadeiramente o seu povo, verdadeiramente o seu país. Aqui eu ia entrar num outro assunto, um outro problema dos líderes que amam verdadeiramente os seus países, que lutaram para a emancipação dos países africanos, que foram todos golpeados, porque eu já falei aqui das grandes potências que continuam sugando as riquezas da África. Então, os melhores líderes do ponto de vista do Ocidente são aqueles que fazem o que eu disse aqui, exportam os capitais para o Ocidente. E aqueles que quiserem autonomia para a África normalmente são golpeados através dos serviços secretos das grandes potências. Então, resumindo e concluindo, é isso aí. A África não é um continente amaldiçoado. Pelo contrário, a África é o continente com mais riqueza a nível do mundo, é um continente que foi grandemente abençoado por Deus. Deus abençoe, se inscreva no canal, estamos juntos, até o próximo vídeo.